irmãos, de estudar, de aprender a palavra de Deus. É uma alegria para mim recebê-lo aqui, irmão, no seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver, para junto comigo estudar a palavra de Deus na nossa amada Escola Bíblica Dominical. E antes de nós vermos o assunto que Deus tem para nossos corações, convido os irmãos para que junto comigo orem ao Senhor. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, pela saúde, pelo acordar, pelo levantar, nós somos gratos nesta manhã. Senhor, pela tua santa palavra que estudaremos nesta manhã, pedimos, ó Deus, sabedoria, que o Senhor nos dê uma porção da tua graça, para que, Senhor, compreendamos estes assuntos e coloquemos em prática em nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Meu irmão, hoje nós vamos estudar a lição de número 11. Então nós estamos estudando nesse trimestre sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então tem sido lições maravilhosas, muito práticas, muito importantes, tratando aí dos nossos pormenores, das nossas vidas, dos valores que regem a vida do ser humano, a vida do cristão. E hoje, irmãos, não será diferente. Nós estudaremos a lição que tem por título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Olha só, irmão, que assunto interessantíssimo e ao mesmo tempo importante. Então, a nossa lição 11, que vai falar sobre a cautela nas opiniões, o nosso textuário encontra-se em Lucas, no capítulo 6, e o versículo 36, que diz: Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. A verdade prática diz que quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Olha só, irmão, que assunto interessantíssimo para uma geração que tem se levantado muito para acusar e julgar. Então nós entenderemos, há a possibilidade de agirmos assim? Se há, qual é a posição bíblica sobre este assunto? Então, faremos agora a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar aí nas suas lições ou na sua Bíblia Sagrada. A nossa leitura encontra-se em Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Façamos a leitura então. Diz assim, versículo 1: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Amém. Meu irmão, uma leitura parece-me um pouco dura, né? Quando nós observamos essas palavras tão incisivas, tão firmes, mas entenderemos o ponto de vista bíblico nestas palavras de Jesus para falarmos sobre o julgamento, sobre a exposição de nossas opiniões. Então que o Espírito Santo guarde nossos corações e nos ensine nesta manhã, irmão, a verdadeira e santa palavra de Deus. Recebamos agora a nossa professora, a nossa irmã Célia, que será um instrumento de Deus nesta manhã para nos ensinar a santa, imutável e poderosa palavra de Deus. Paz do Senhor, estamos aqui em mais uma manhã abençoada para estudarmos a palavra de Deus. Como o Igor já me antecedeu, nós vamos estudar hoje a lição de número 11. Nós estamos estudando nesse trimestre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O assunto da lição de hoje é sendo cautelosos nas opiniões. Eu já quero aqui dar uma definição de cauteloso. O que é uma pessoa cautelosa, né? É aquela pessoa que se comporta com prudência, moderação, com calma,
verifica antes, né? Tem aquele jeitinho calmo de reagir ou de tratar algum assunto. O textuário diz o seguinte, está em Lucas, no capítulo 6 e o verso 36. Nós podemos observar que esse capítulo de Lucas, ele contém o Sermão do Monte, que também está retratado lá em São Mateus, de 5 a 7. Então, o que diz o textuário? Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6 e o verso 36. A gente pode aprender aqui que o padrão de misericórdia que devemos ter uns para com os outros é o mesmo que aqui fala o Pai, que é Deus, tem para conosco. Então, sempre que você precisar... nós vamos falar muito sobre a palavra julgar, sobre julgamento hoje, né? Julgar, não no sentido pejorativo, nós vamos aprender aqui de uma forma, julgar de uma forma branda, de uma forma, assim, bastante amorosa, misericordiosa, né? Então, a gente tem que lembrar que nós recebemos de Deus a misericórdia. A verdade prática, ela diz o seguinte: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos, né? Quando nós julgamos, nós estamos sentados numa cadeira de juiz. Porque o que significa a palavra julgar? Julgar é sentenciar, é decretar. E quem é que pode dar uma sentença? Sou eu, que sou imperfeita, que sou falha? Não. Quem pode sentenciar é Deus, né? Que Ele é um juiz, que Ele é perfeito, não tem falhas, é imparcial, conhece a causa do começo até o fim, sabe exatamente tudo. Então, tem gente que diz, né, tem um modo de dizer que diz assim, que existe só uma cadeira de um juiz e ela está muito bem ocupada. Por isso, eu nunca posso me assentar na cadeira desse juiz que é Deus, né? Quem somos nós, né? E por isso que a gente diz que Ele é o único que pode julgar, porque Ele sabe todas as coisas. Eu queria ler aqui, para iniciar, um versículo que está em Romanos, né? No capítulo 2, do verso 1 e 2, que retrata bem o que nós estamos comentando aqui. Diz assim, ó, Romanos capítulo 2, o versículo 1 e 2. Portanto, é inexcusável, quer dizer, é indesculpável, quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, faze o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então, o juízo de Deus, ele é verdadeiro, né? Então, vamos aqui introduzindo essa nossa reflexão, né? Que é muito importante. Eu costumo dizer, né, que nós que estudamos a palavra de Deus, nós conhecemos a Bíblia, conhecemos os ensinamentos de Jesus, mas é sempre bom a gente estar relembrando. E nesta manhã vamos estar refletindo sobre julgamento. As Escrituras Sagradas revelam que devemos ter cuidado com a medida com que julgamos os outros. Porque tem também lá um versículo que diz, né, na medida que você medir, você também será medido. Existe, lá em Juízes, o comentarista Mato Henry até cita esse rei, um rei chamado Adoni-Bezeque. Eu quero ler, que é muito interessante para a gente já estar aqui refletindo, né? Está lá em Juízes, no capítulo 1, logo no primeiro capítulo de Juízes, o versículo 6 e 7,
que diz assim: porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Então vocês observam, né, que esse rei ele foi capturado pela tribo de Judá e de Simeão. E eles cortaram os polegares das mãos e dos pés. E aí ele se lembrou que durante o reinado dele, ele tinha feito o mesmo com 70 reis. Então, com a medida que ele mediu, ele foi medido. Precisamos ter cuidado com isso, né? Essa lição deve ser estudada por nós, como eu já disse, como uma reflexão, com a gente dar uma renovada no nosso aprendizado e a gente colocar em prática esse cuidado do nosso julgamento, né? E vou deixar uma frase aí para você refletir, né? Que medida estamos usando com os outros, né? É uma medida branda, é uma medida calma, uma medida misericordiosa, ou você tem sido bastante duro, né, com alguém que precisa de se consertar, de se corrigir, de se acertar. Eu costumo dizer que um remédio em excesso, ele é a mesma coisa que veneno. Ele mata também. Então, quando precisarmos dar algum remédio, vamos dar, como também costumamos dizer, em doses homeopáticas, né? Em doses menores, em doses amorosas, misericordiosas. Muito bem, nós vamos estudar nessa lição, eu quero esse assunto, e nós temos aqui 3 tópicos, né? O primeiro tópico diz: não devemos julgar o outro. O segundo tópico diz: devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E o terceiro tópico, ele está dizendo: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Vocês já imaginaram? Se Deus nos julgasse, se Deus tratasse conosco da mesma forma, né, que às vezes a gente trata o outro. E se Ele usasse de severidade, Ele tem todo o poder na mão, né? Há uma frase que diz assim: você quer conhecer um homem, dê poder a ele, né? Então, Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele poderia fazer o que Ele quisesse conosco, mas graças a Deus que Ele é um Deus misericordioso. Pois bem, os objetivos do primeiro tópico é compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. O segundo tópico diz conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E o terceiro, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus, né? Observem aqui que no primeiro parágrafo, logo no primeiro tópico, que Paulo compara, né, a igreja com o corpo humano. Lá está em 1 Coríntios, no capítulo 12, e é muito interessante, porque fala aqui no primeiro subtópico, aprendendo a se relacionar com os outros, né? Então, em todos os sentidos, a pessoa que sabe se relacionar com as pessoas, a pessoa que entende as pessoas, é uma pessoa que ela é querida em todo lugar, ela cabe em todo lugar que ela está, o ambiente muda, né? Aquela pessoa que sabe se relacionar. E não é só esse relacionamento entre amigos no trabalho, mas também na família, no casamento. Se nós aprendermos a nos relacionar com os outros, como os membros do nosso corpo se relacionam entre si, eu creio que nós seremos muito bem aventurados, muito felizes por isso, né? Então, lá em
1 Coríntios capítulo 12, no verso 14, eu quero ler alguns versículos, diz aqui no 14. A partir do 14 eu vou ler alguns assim, pulados, né? Diz assim, porque o versículo 14, 1 Coríntios 12 e o 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso o corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Vocês observam aqui que todos os membros têm a sua função, todos os membros têm a sua necessidade, né? A necessidade, digo assim, a sua importância, todos os membros têm. Inclusive fala aqui no final que até os mais ocultos, os mais indecorosos, vamos dizer assim, né? O que nós escondemos, ele é muito importante para o corpo. Se a gente reconhecer no nosso relacionamento essa importância que todos têm, nós vamos nos relacionar muito bem. O versículo 19 diz, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E o olho, e agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, dizem, né, os estudiosos, a medicina, a ciência, que o corpo humano é a máquina mais perfeita que existe no universo. É claro que é a mais perfeita, porque ela foi feita pelo Todo-Poderoso, cuidando de cada detalhe. Aprendamos com esse ensino tão lindo, né, que Paulo tem nos dado, diz aqui, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Então, quando a gente for repreender alguém, quando a gente for aconselhar alguém, esse julgamento não é essa palavra, depois eu vou estar falando aqui no tópico 3, no subtópico 3, né, sobre a palavra não julgueis, ela não quer dizer que você vai ficar acusando a pessoa. Esse julgamento é de uma outra forma. O que Jesus quis dizer é você analisar o comportamento da pessoa e com todo carinho aconselhar, como diz aqui, tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, é assim que nós devemos nos relacionar com as pessoas, né? Ninguém deve ser julgado. Não é isso o que a palavra quer dizer. Como eu já disse aqui no subtópico 3, vai falar, né, que o que é a palavra não julgueis. Essa palavra, no grego, ela significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. E isso dá, assim, uma conotação de os dois sinônimos dessa palavra não julgueis, pode ver aqui, de preferir, né? Como diz aqui, de preferência, de escolha. Isso pode dar uma impressão que a gente é parcial. O que a gente escolhe? Muitas vezes a gente escolhe baseado nas nossas experiências, né? Baseado no que nós queremos ter como resultado. Então, aqui tem uma pergunta. Nós precisamos estar... ninguém deve ser julgado? Não é isso o que está dizendo. Lá em Jesus, no capítulo 6 de Mateus, nos orienta para nós não darmos as coisas santas aos porcos e aos cães. Isso já dá para observar que foi feito uma análise do comportamento da pessoa, né? Mas eu quero dizer também que quem pode analisar de forma correta as nossas atitudes é Jesus Cristo, é Deus, é o Espírito Santo.
Nós somos imperfeitos. Nós vamos estudar também que antes de a gente estar sendo muito severo com a outra pessoa, nós temos que analisar a nós mesmos, né? Para que a gente possa estar aconselhando de forma justa, de forma correta. O julgamento, o terceiro subtópico, diz assim: o julgamento defendido por Jesus. Então, o julgamento que é defendido por Jesus, diz aqui, né? Quando Jesus disse, não julgueis, ele usou esse verbo que eu disse, né? Krinó, que vem do grego, e significa, como eu já disse, decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. A gente se lembra, sempre que a gente fala desse assunto de aparência pessoal, a gente se lembra de Samuel, né? Quando Deus disse, Samuel, vai até a casa de Jessé, porque eu tenho escolhido um rei dos seus filhos, né? E a experiência de Samuel quanto a um rei era Saul, que era um moço alto. A Bíblia diz que quando estava reunida uma multidão, a altura dele sobressaía a todos, né? Já dava para ver, vamos dizer, do ombro para cima de Saul. Saul era um moço alto, um moço de aparência, né? E era essa, vamos dizer assim, a ideia que Samuel tinha de um rei. E quando passou todos os filhos de Jessé, né, que eles eram do exército do rei Saul, Samuel achava, é esse, né? Não é esse. Deus dizia, não é. E Deus disse para ele, Samuel, eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê. O homem vê pela aparência, mas eu olho o coração. E aí veio Davi, que era um menino, era um adolescente. A Bíblia fala que ele era ruivo, né? E tem certas culturas, e antigamente eles acreditavam a pessoa ser ruiva alguma maldição, né? Era uma pessoa desprezada. Então, mas Deus conhecia o coração de Davi. Então, quando nós formos julgar, o julgamento defendido por Jesus é aquele que tem que ser, como disse aqui, né? Não baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal, mas nós precisamos analisar o que acontece, nós precisamos ouvir os dois lados, né? Para então fazer um julgamento mais justo possível. Mesmo assim, a gente pode estar incorrendo em erros, porque só Deus que é o justo juiz. A sinopse 1 diz o seguinte: no Sermão do Monte, Jesus deixa claro que não devemos julgar o outro, né? Aqui nesse sentido de você já dar uma sentença baseado em algo exterior, né? Nas suas experiências, na aparência pessoal. O segundo tópico vai falar sobre que devemos primeiramente olhar para nós mesmos, né? Precisamos ter cuidado para que a gente não julgue o outro, não vai corrigir, aconselhar, e você, dentro de você mesmo, você pratica aquilo, né? No primeiro subtópico diz assim: cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Quando a gente for olhar para os outros, a gente tem que tirar aquela lente de aumento, né? Eu costumo dizer lá em casa que quando a gente olha para os nossos problemas, nós precisamos olhar com a lente que diminui, não com a lente que aumenta. E quando nós olhamos para Jesus, nós podemos usar sim essa lente de aumento, porque Ele é que pode todas as coisas. Então, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros.
Pessoas que emitem, aqui a lição diz, juízos impensados e infundados a respeito de outros, podem estar tentando esconder os seus próprios erros. Na maioria das vezes, nós somos, vamos dizer assim, exagerados com, com as coisas dos outros, com algumas coisas que nós também erramos, né? A gente sempre vê aquele erro que a gente comete na vida do outro, mas a Bíblia fala, né, que antes da gente tentar tirar o cisco do olho, que é, vamos dizer assim, uma coisa pequena do olho do irmão, precisamos olhar para a trave que está nos nossos olhos, né? Então, sempre que somos precipitados com alguma coisa, nós erramos. Pode observar, se você, em todas as áreas da nossa vida, se nós formos precipitados no trânsito, nós vamos ter problema. Se nós formos precipitados na alimentação, nós vamos ter problemas de estômago e de outras coisas, né? E também nas respostas. Uma coisa que nós precisamos aprender, e aqui eu me coloco também, né? Quem está me ouvindo, pode dizer, mas você muitas vezes responde sem terminar de ouvir. Eu luto com isso, viu? Eu confesso que eu luto com isso. Mas nós precisamos não ser precipitados nas respostas. Às vezes, antes de acabar de ouvir, a gente já está respondendo. Então, nós temos que ter cuidado, aprender, vamos colocar em prática. A lição que nós estudamos esse trimestre, muito boa, ela só vai ser realmente eficaz se ela for colocada em prática. Não adianta a gente todo domingo ouvir pelo YouTube, por outros canais da igreja, os ensinamentos da escola dominical, ouvir pela manhã a igreja, simplesmente se ouvirmos e não colocarmos em prática. O segundo subtópico diz a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqui nesse subtópico, ele tem 3 versículos que nos fazem refletir sobre quem tem o espírito de crítica. Como é difícil conviver com uma pessoa que tem um espírito de crítica, né? Ele se coloca numa posição como se ele nunca errasse, como se não tivesse nenhuma falha, como ele fosse perfeito e critica tudo o que ele encontra pela frente. Mateus 7, o verso 2, né? Eu disse que existem 3 versículos que nos fazem refletir sobre pessoas que são críticas, e às vezes a gente pode pensar, nossa, mas eu acho que eu estou sendo muito crítica, né? Então, ou crítico. Porque diz em Mateus 7 e verso 2, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de medir a vós. Toda nossa atitude, toda a nossa ação, todo o nosso, digamos assim, julgamento, é como se nós estivéssemos plantando, e você colhe o que você planta. Não, nós temos, vamos dizer assim, nós podemos escolher, nós temos escolha no que nós plantamos, mas nós não temos escolha naquilo que nós colhemos. Você não planta limão e vai colher uma laranja docinha, não, você vai colher limão azedo, né? Então, nós precisamos ter cuidado, porque com a mesma medida que nós criticamos, nós também seremos criticados. Esse versículo é um alerta para que os críticos, né, para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas e vive criticando os outros. A trave, né? Ele fica cego para as atitudes dele mesmo e critica os outros. Na maioria das vezes, o que incomoda o crítico, e ele vive repetindo, são coisas
coisas, sentimentos, atitudes que ele mesmo tem e ele não consegue se livrar. O outro versículo que fala, João capítulo 8, verso 7, que diz, quando Jesus disse aos acusadores, aos críticos, né, daquela mulher pecadora, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Vai fazer alguma crítica? Dá uma analisada. Você é perfeito? Você não tem falha? Né? Então, corrija, aconselhe, nem falo no sentido de corrigir, mas aconselhe com amor, com carinho, e você vai ganhar uma pessoa, né? E para encerrar esse subtópico, Paulo nos dá um remédio, uma recomendação para os críticos, né? 1 Coríntios 11 e 28, que nós podemos tomar para nós mesmos, a parte A desse versículo aqui. Esse versículo é lido todo mês na Santa Ceia, e às vezes a gente se esquece. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã tentando refrescar a tua memória, a tua mente, a tua atitude, as tuas ações, como a minha também, né? Diz o versículo na parte A, examine-se o homem a si mesmo. Bem, o terceiro subtópico diz, o que fazer para não julgarmos precipitadamente o outro? O comentarista da lição, pastor Osiel Gomes, ele nos dá vários conselhos, né? Nos dá aqui 3 conselhos. Primeiro, é preciso consciência de que temos falhas e imperfeições, para não sermos precipitados em julgar o outro, né? Segundo conselho que ele nos dá, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que Cristo teve para conosco. Nós merecíamos a salvação? Nós merecíamos a graça de Deus? Não. E nós recebemos. Então, nós precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que Cristo teve para conosco. O terceiro conselho que o pastor Osiel nos dá é nos lembrarmos que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar os outros com o mesmo favor imerecido que recebemos. Nós estamos aqui nesta manhã, né? Eu, como mulher, falando a palavra de Deus, fui alcançada pela graça que Jesus derramou. Não estamos mais no tempo da lei, que era proibido as mulheres falarem, as mulheres tinham lugares separados dentro do templo, né? Hoje nós temos liberdade, nós temos acesso. Outro dia eu estava orando e falei, Jesus, obrigado, porque o véu do templo se rasgou e eu como uma pessoa gentílica, né? Que nós não somos do povo, não somos descendentes de Abraão, como do sexo feminino, posso falar diretamente com o nosso Pai que está no céu. E por que eu não vou tratar os outros, né, com essa mesma graça que nós recebemos? Eu sei que a medida não é possível porque nós somos seres humanos, mas a gente tem que procurar fazer isto. A sinopse 2, né, que é o resumo, diz o seguinte: antes de emitir qualquer juízo de valor a respeito do próximo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Caminhando agora para o terceiro e último tópico, que diz assim: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus, né? O primeiro subtópico diz, Deus é severo? O que você acha? Você acha que Deus é severo? Deus tem sido severo com você? Ou Ele tem sido misericordioso?
Você tem sentido a severidade de Deus na sua vida? Ou você tem sentido a misericórdia, a graça, o carinho, o amor de Deus na sua vida, né? Podemos citar aqui o texto áureo que diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, a bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. Nós não merecíamos que Deus enviasse o seu único Filho para que nós pudéssemos hoje ter essa alegria, essa paz, termos essa vida de gozo, de harmonia, sermos felizes, né? Porque sabemos que um dia nós vamos morar no céu. Mas Deus também, Ele é severo, viu? E sabe com quem Ele é severo? Aqui a lição diz, eu quero dizer, Ele é severo para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem. Então, as pessoas que ela é aconselhada, a pessoa que conhece a palavra, mas ela peca deliberadamente, sabendo, conhecendo os mandamentos de Deus, os mandamentos, os ensinamentos que Jesus disse, e ela continua pecando. Aí sim, Deus é severo. Como Deus nos julga? O julgamento de Deus não é pela aparência, né? Pois Ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. Eu gosto demais do Salmo 139. Salmo 139 retrata o conhecimento de Deus com a nossa vida. O versículo 1 diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Quer dizer, tu estás aí, à espreita, tu estás nos olhando, tu estás acompanhando a nossa vida e me conheces, né? Conhecer é saber de tudo, não é só dar um diálogo, uma conversinha, não. Conhecer é saber do que você gosta, é saber o que você faz, como é a tua manhã, como é a tua tarde, como é a tua noite, como é o teu sono, como são os seus pensamentos, quais são os seus projetos, né? Quais são os seus planos, quais são as suas intenções. O versículo 4 diz assim: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então, pensou, né? Deus conhece e sabe até o que você vai falar. Então, o julgamento de Deus não é pela aparência, é porque Ele te conhece profundamente. Então, eu quero dizer também que há regras que devem ser seguidas, né? Por que nós vemos aqui que Deus, Ele é severo? Porque os homens não seguem as regras que nós devemos ser seguidas. Ele estabelece um governo moral no mundo e disponibiliza as suas leis para serem praticadas. Eu quero comparar essas regras que Deus nos dá aos sinais de trânsito. Por que toda estrada tem um sinal de trânsito? Porque são regras para quê? Deus dá regras muito rígidas, Deus parece um Deus irado. Não, as regras que Deus dá é para a nossa felicidade, é para o bem do ser humano. Assim como as placas de trânsito, quando diz, olha, aqui é proibido virar. Se você virar, você pode incorrer num acidente. Cuidado com a curva lá na frente. Se você disser, vou olhar nada, eu vou seguir reto, você vai ver o que vai acontecer. Você pode cair num precipício, né? Você pode bater numa montanha, num morro que tem ali, por isso que tem uma curva. Então, se você quiser ter a misericórdia de Deus, se você quiser ter essa graça do Senhor, siga as regras, aqui eu disse, né? As regras morais do mundo, as leis que Deus tem deixado para cada um de nós.
Quando o homem obedece às regras divinas, ele é recompensado. Mas quando ele não obedece, ele sofre consequência e sanções. Porém, é bom observar as regras para o próprio bem do ser humano, né? É bom obedecermos. Muito bem. Eu quero ler aqui, né? Também como Deus nos julga. Eu já terminei de falar sobre isso, sobre o julgamento de Deus, e agora o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi, que está dizendo aqui, né? Vocês conhecem o que aconteceu com Davi, quando o profeta Natã foi falar com Davi, né? Eu creio que Natã não foi falar de uma forma ríspida, de uma forma grosseira, mas ele contou uma história. E Davi precipitadamente já disse: esse homem é digno de morte. E o que disse Natã? Né? Disse: esse homem é você. Então, Davi, sem analisar, sem procurar saber o que era, o que Natã queria dizer, já foi dando a resposta. Então, nós precisamos, né, não ser precipitado em nada. E aqui, como no caso de Davi, apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ao pecar, ele experimentou a justiça divina. Ele experimentou a sanção, né? Ele foi corrigido. Deus é um pai amoroso, mas também é justo. O resumo, a sinopse 3 diz o seguinte: Deus julga os seus filhos com bondade e graça. O que seria de nós se o Todo-Poderoso nos julgasse segundo a sua severidade? Então, obedeçamos a Ele, né, em tudo que nós aprendemos aqui, para que a gente possa usufruir da misericórdia, da bondade e da graça de Deus. Concluindo, a nossa conclusão diz: devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, viu? Muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, né, ao invés de julgar, fazer uma avaliação, essa, vamos dizer que é a palavra correta para julgamento. Fazer uma avaliação, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. E eu concluo olhando primeiro para nós mesmos, né? Que Deus abençoe a sua manhã, que Deus abençoe o seu domingo, que você possa refletir no que nós estudamos nesta manhã, né? E não julgue pela aparência, mas é para não julgar não somente as pessoas que são nossos amigos, que trabalham conosco, mas se você é marido, a sua esposa, se você é esposa, marido, se você é pai, aos seus filhos, pai e mãe aos seus filhos, se você é filho, ao pai e à mãe. Que Deus possa vos abençoar. Amém. Amém, glórias a Deus. Irmão, que lição poderosa, que ensino maravilhoso para os nossos corações. Com certeza Deus falou profundamente em minha e em sua vida e continuará falando de maneira especial. Então, neste momento, eu quero fazer um convite para você, irmão, que está nos assistindo, estudando conosco esta lição e ainda não conhece, não visitou uma das nossas igrejas. Eu faço esse convite para você, irmão. Venha para as nossas igrejas. Nós temos o nosso templo sede aqui no Bairro Alto, temos as nossas igrejas espalhadas por todos os bairros da cidade, e ali você pode, de forma presencial, cultuar ao Senhor e também estudar a palavra de Deus na escola bíblica dominical, todo domingo de manhã em todas as nossas igrejas. Então os irmãos podem ali, irmãos, ser abençoados por Deus e ser abençoados pela vontade do Senhor. Meus irmãos, será um prazer recebê-lo
em uma das nossas igrejas. Lembrando também que nós, alunos amados da escola dominical, podemos contribuir também. Então os irmãos estão vendo na tela aí os dados da nossa conta, as contas da igreja, também a nossa chave Pix, o nosso um QR Code, e ali os irmãos podem ofertar ao Senhor, enviar seus dízimos, suas ofertas, e além de abençoar a obra de Deus, a obra missionária, abençoar também a sua vida e a vida da sua família. Com certeza, irmãos, é um investimento muito certo quando ofertamos na casa do Senhor. Amém? Então feche os seus olhos, nós vamos orar agradecendo a Deus por esta aula tão maravilhosa, por este domingo tão abençoado. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui reunidos, por termos estudado a tua santa palavra. Senhor, nos dê sabedoria para ouvirmos, guardarmos em nossos corações e colocar em prática estes ensinos. Nós pedimos, Senhor, continue conosco, nos guardando, nos livrando, fazendo, Senhor, em nós a sua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Nós nos vemos daqui uma semana, no próximo domingo, na nossa escola bíblica dominical. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus.